Amados, o tema da nossa mensagem é desatando um novo ciclo espiritual. Essa mensagem, amados, Deus ministrou ao meu espírito ontem. Na verdade eu não tinha o texto exatamente, mas na semana da viagem a Israel, eu percebi que alguma coisa mudou. A atmosfera mudou. E eu não entendi aquela atmosfera, fui para Israel, e ali, amados, eu vivi algumas situações de guerra, de batalha. Foi totalmente diferente da minha primeira viagem. Eu falo que, normalmente, agora, o apóstolo Nicolau, inclusive, esteve comigo, fez uma surpresa para mim. O apóstolo Nicolau e a pastora Márcia, eles foram conosco. E eu louvo a Deus por tê-los lá, porque eu não sei como que eu faria se eu não tivesse eles ali, porque foi literalmente uma situação de batalha, de guerra. Não em Israel em si. Lá em Israel, amados, eu pude viver um tempo de honra. Eu fui muito honrado em Israel. Eu costumo dizer, queridos, que é além do que a gente merece, mas não porque a gente merece alguma coisa. A gente sabe a história que nós estamos construindo no Evangelho, né? Nós sabemos da história que nós temos construído ao longo de, vamos colocar aí, desde os meus 13 anos, vamos colocar, amados, ao longo aí de 23, 24 anos, construindo uma carreira cristã, construindo algo em Cristo Jesus, pautando a nossa vida, a nossa história dentro do Evangelho, né? Então não é cair de paraquedas, as coisas não acontecem por acaso. E eu pude ser muito honrado em Israel. Mas, amados, eu vivi uma situação tanto de batalha espiritual, quanto até mesmo de circunstâncias adversas. Só para você ter uma ideia, quase que eu não chego no Brasil. Só para você ter uma ideia. Quase que eu fico em Tel Aviv. Lógico que eu não ia achar ruim não, viu, gente? Né? Não ia achar ruim, mas era uma situação bem complicada. Eu vou contar para vocês dentro da mensagem, mas eu senti, já na segunda-feira, que eu comecei a me organizar as coisas da igreja para poder viajar, percebi que algo mudou. E eu preciso que você entre nessa atmosfera. E não mudou porque nós fomos para Israel. Deus, Ele virou uma chave. Deus mudou o ciclo espiritual dessa igreja. Deus mudou o nosso ciclo. Eu estou falando de ciclos espirituais, queridos. Porque, amados, há níveis de batalha. Vocês, quem está fazendo o ECAM está aprendendo a respeito de batalha espiritual. E existem níveis de batalha, né? Existem níveis de batalha espiritual. E nós adentramos agora, querido, num nível nacional, a nível nações. É estranho de falar isso, é estranho até de viver, amados. O que nós vivemos, o que eu vivi particularmente em Frankfurt, ali no aeroporto, na Alemanha, amados, é algo intenso. E eu quero dizer para você, o ciclo espiritual mudou. E você precisa, quando vira o ciclo, quando o ciclo muda, nós precisamos mudar também para que nós não fiquemos para trás e deixemos de viver tudo aquilo que Deus preparou para esse tempo. Amém, amados? Então eu tenho certeza que Deus, Ele vai nos direcionar, é uma palavra de direcionamento. Logicamente, Deus, Ele vai trazer alguns remas aqui para o teu coração, para você ser direcionado, receber destino. Mas eu preciso já de início que você entenda, o ciclo espiritual mudou, inclusive no Brasil, querido, isso é nível nação. Mudou o nível espiritual, nós estamos debaixo de uma batalha mais intensa do que nós imaginamos. Nós estamos, só que logicamente, quando muda-se o ciclo, também desata muitas bênçãos. E eu acho interessante que eu estive no Getsemane, e os pedidos de oração que vocês fizeram, que vocês anotaram, eu estava ali ouvindo o apóstolo Nicolau trazer uma breve mensagem no Getsemane, e eu fui para um canto, debaixo de uma oliveira, e eu comecei a orar debaixo daquela oliveira, e o Espírito falou para mim, falou assim, deixa os pedidos aqui, porque aqui é um lugar de entrega, e as pessoas precisam entender que por mais que elas tenham sonhos, que elas tenham os projetos, que elas tenham os propósitos de vida, que elas colocam diante de mim, elas precisam entender que a minha vontade é plena, a minha vontade é soberana, e esse lugar fala de entrega, esse lugar fala de vontade. Amém, queridos? E eu fui lá e depositei os pedidos de todos vocês
Diferente da vez passada que eu coloquei no Muro das Lamentações, dessa vez eu deixei no Getsemane. Getsemane é o lugar onde Cristo, Ele fez exatamente a sua entrega. Porque a entrega de Cristo não foi na cruz. A cruz foi só o resultado do que aconteceu no Getsemane. A Bíblia fala que Jesus ele ficou tão angustiado, a sua entrega foi tão intensa, que ele pede oração aos seus discípulos dizendo: orem comigo porque a minha alma está angustiada até a morte. E ali ele se entrega ao Pai. E ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porém que seja feita a tua vontade e não a minha. E a Bíblia fala que quando ele se levanta, os discípulos estavam dormindo. E ele fala: acordem, porque agora é chegada a hora. Ele já havia feito a entrega antes. Ele entregou a sua vida como libação antes. A sua angústia, a sua entrega foi tão intensa que ele chega a suar gotas de sangue. Então a entrega foi no Getsemane. Então o pedido de vocês, se já não foi queimado ali, né? Porque a gente não pode queimar, são pessoas específicas que queimam. Mas ali se depositam as petições, está ali e automaticamente no dia seguinte eu já começo a receber testemunhos no celular de coisas que já começaram a desatar na vida da comunidade, amém, queridos? Coisas, processos judiciais antigos que saiu assim do dia para a noite, coisa que era para sair 90, 120 dias, já saiu na semana, sabe? Então, está desatando muitas bênçãos também sobre a comunidade. Eu quero dizer para você que agora nós entramos num ciclo de desatar. Aquilo que estava amarrado começou a ser desatado. Está desamarrando, amém? E você vai começar a viver bênçãos sobrenaturais que você já nem esperava mais, que você já nem sonhava mais, que você já tinha até esquecido. Existem essas coisas que vão vir sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Mas não somente isso, eu preciso que você entenda que nós entramos numa atmosfera diferente. E nós precisamos virar uma chave dentro de nós nesta manhã de domingo. E adentrar nesta atmosfera, neste novo ciclo espiritual. Amém? 2 Reis, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 18, diz assim: assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Aba, meu mestre, meu pai, se tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Em seguida, pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. E havendo tomado o manto de Elias, que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou sobre solo seco para o outro lado. Quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram o que se passava, exclamaram: eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto rente ao chão. E lhes disseram: há 50 homens guerreiros entre os teus servos. Deixe-os ir em busca do teu senhor. Pode ser que o espírito de Yahvé o tenha levado e deixado sobre algum monte ou depositado em algum vale. Entretanto, ele ordenou: não mandeis ninguém procurá-lo. Contudo, eles o importunaram a ponto de aborrecê-lo, e então ele consentiu. Enviai-os, pois. E mandaram 50 valentes que o procuraram por 3 dias sem encontrá-lo. Voltaram para junto de Eliseu, que tinha permanecido em Jericó, o qual lhes admoestou: não vos dissera eu que não fosseis? Feche os seus olhos. Pai, nós adentramos agora nessa atmosfera profética e pedimos ao Senhor que o Senhor venha abrir os nossos olhos. Abra os olhos do nosso coração, Pai. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, que nesta manhã possamos virar esta chave, possamos adentrar numa atmosfera além da que nós estamos vivendo hoje. Conduza-nos, Senhor, leva-nos, fale conosco, ministra aos nossos corações, dá-nos a direção necessária
para que possamos viver esse desatar que o Teu Espírito está promovendo esses dias, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, eu percebi que a atmosfera, tudo mudou no culto de envio, no culto do domingo. Porque já no domingo para segunda, nós temos a equipe, nossa equipe profética, nossa equipe de intercessão. E amados, nós temos uma batalha espiritual totalmente diferente. Uma batalha espiritual que nós não havíamos vivido ainda. Já havíamos passado algumas guerras, algumas batalhas espirituais, lutando contra o principado de domínio desta cidade. Parece loucura, querido, mas não é. A nossa igreja é uma igreja que ela seguiu essa linha. Deus direcionou ela para essa linha. Amém? Nós não criticamos quem não faça, isso não é uma imposição, nós respeitamos todos, cada um. Isso é a multiforme sabedoria de Deus. Cada igreja trabalha na luz que o Espírito dá. Amém? E essa comunidade, ela adentrou nesta visão de conquista de cidade, de batalha espiritual a nível estratégico, né? E nós já vivemos algumas batalhas, mas já na segunda-feira, a pastora Juliana, eu cheguei em casa e ela meio que chorando, saiu do chuveiro, que ela estava já se preparando para vir para a intercessão, e ela me falou algo, e eu percebi que alguma coisa mudou, alguma coisa ficou diferente depois daquele dia. E automaticamente ela chegou aqui com a equipe de intercessão. A Alessandra teve um sonho, né? E a Juliana e a Renata, e nós ficamos, né, bem assim, eu fiquei bastante apreensivo com aquilo. Saí correndo de casa, vim para a intercessão, porque normalmente eu não participo, eu deixo todo o pessoal mais à vontade, né, para fazer aquilo que precisa ser feito. E eu percebi que algo mudou. Eu vim para cá e nós vivemos uma situação aqui, saímos para a rua, né, em guerra, em batalha espiritual. E eu não entendi aquilo. E ficou uma atmosfera, um clima de guerra, literalmente um clima de guerra, um clima de batalha. E aí chegou o dia da viagem, na quinta-feira, nós fomos viajar, saímos daqui de Jaú, foi uma viagem tranquila até o aeroporto de Guarulhos. Em Guarulhos também foi tranquilo. E aí a gente percebe, o apóstolo Nicolau chegou e a gente começou a conversar, e ele falou assim: alguma coisa estranha está na atmosfera espiritual. Eu falei: mas por que, apóstolo? Aí ele começou a contar que teve problema até para a pastora Márcia viajar. Ela havia tomado a 3ª dose da vacina e não constava nas planilhas lá do SUS, e quase que ela não consegue embarcar por causa disso. Saiu assim, em última hora, a equipe dela lá entrou em intercessão, e no final deu tudo certo. Beleza, desembarcamos em Frankfurt. Até então uma viagem tranquila, a gente olhava assim e falava assim: está tudo normal. Quando de repente a gente percebe que some 2 senhoras mesmo, sumiu. Pensa num aeroporto grande em Frankfurt, pensa num negócio gigantesco. Nunca tinha visto um aeroporto daquele tamanho, mas é grande demais, Tem muitos portões, a gente fica até meio perdido lá. E essas 2 senhoras se perderam do grupo. Nós estávamos num grupo de 55 pessoas, e começou a bater o desespero no tour leader da Renova Turismo, o Alexandre. E a gente a pastora Márcia automaticamente teve o discernimento e começou a interceder. Levantou ali alguns pastores, algumas pessoas, e começaram, pensa, no meio do aeroporto, a galera começando a fazer intercessão. É sim, gente, coisa de louco. No meio do aeroporto, o pessoal começou a fazer intercessão. O Alexandre achou as 2 senhoras, mas elas haviam perdido o passaporte. Pensa num aeroporto gigantesco, perdeu o passaporte. E elas perderam o passaporte. E aí o Alexandre sai correndo e vai no Achados e Perdidos e começa. E mais uma vez a pastora Márcia, olha, eu vou falar para você, que esposa que Deus deu para o Nicolau. Por isso que eu falo que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Porque ela tem muita sabedoria. E ela automaticamente já uniu a equipe e começou a interceder e tal. E aí o Alexandre precisava correr atrás. Ele olhou para mim e falou assim: cuida do pessoal aí, vai passando o pessoal no raio-x.
que eu vou atrás do pessoal. Falei, tá bom, vou fazer o quê, né? E comecei lá e fui, o pessoal foi indo, passado o raio-x. Quando chega na vez da pastora Janete aqui da Unidos em Cristo, eles digitaram um documento errado, bloquearam ela no raio-x. E aí eu vou argumentando, quero aqui agradecer a Cris. Muito obrigado, filha. Você literalmente, você foi, nesses dias eu pude perceber o quanto você foi resposta de Deus. Porque Deus já sabia que isso iria acontecer. E graças às aulas de inglês eu pude conversar. Pensa, gente, eu bancando de inglês lá, né? E não falei uma vez a Michosevec Potato. Não falei nenhuma. E nem The Book is on the Table. E comecei a argumentar com o rapaz e tal. E o apóstolo Nicolau ficou olhando para mim assim. Ela já havia passado. E eu percebi a pastora Márcia com aquele olhar tenso, né? E intercedendo. Pensa na barulheira. Pensa no monte de crente orando no aeroporto. Ninguém entendia nada. Os europeus são frios. Os europeus olhavam assim para a gente, né? Para o pessoal, tudo intercedendo. Deu certo. Acharam, faltando 10 minutos para o embarque. Achou os 2 passaportes. E conseguimos passar a pastora Janete, um outro irmãozinho que ficou parado lá. E fomos para Tel Aviv. Tel Aviv foi tranquilo, foi um tempo de honra, muita honra. Fui muito honrado em Tel Aviv. Em Tel Aviv não, em Israel, né? Pude ministrar nós fizemos a travessia do Rio Jordão, do Mar da Galileia. E eu pude pregar ali, fui convidado para pregar para 100 pessoas, entre pastores, apóstolos, de todos os estados ali. Tinha gente do Rio de Janeiro, tinha gente de Minas, gente do Mato Grosso do Sul, gente de tudo quanto é lado. E eu pude ministrar ali uma palavra, e depois os pastores, pessoas falando, olha, como Deus ministrou a minha vida, através dessa mensagem. Foi uma mensagem curta de 15 minutos, né? E depois disso, fiz o batismo de quase 20 pessoas no Rio Jordão. Pude receber uma palavra do apóstolo Nicolau. Tive a honra de orar em Caná da Galileia e fazer as bodas de ouro de 2 casais. Um fazia 51 anos, um casal de pastores de Catanduva, aqui no estado de São Paulo, e outro que é a pastora Janete e o pastor José, que são os casais, o casal de pastores mais antigos aqui da nossa cidade, um dos mais, né? Mais antigos da cidade. Eu fui muito honrado, amados, muito honrado em Israel. Foi uma coisa assim fenomenal. Mas é interessante que sempre tinha algo querendo bloquear. Gente se perdeu lá na Cidade Velha e toca a gente procurar, né? Foi assim, foi totalmente diferente. Foi totalmente diferente. Fomos em Jericó, conheci Jericó e conheci Belém. Amados, pensa num clima de guerra que são essas 2 cidades. Porque são 2 cidades sob domínio palestino. E amados, foi literalmente, nós vivemos clima de guerra. Teve um árabe que saiu xingando eu lá, né? Árabe é uma benção, né? E foi terrível, literalmente clima de guerra. E o apóstolo Nicolau, a gente sentava para comer, para almoçar, para jantar, para tomar café, e a gente sempre estava conversando, falando, olha, tá um clima de... Ele falou para mim, gente, 29 vezes, essa foi a 29ª vez que ele subiu a Israel. Ele falou que ele nunca viu e nunca viveu um clima de guerra tão terrível como ele viveu esses dias. De batalha espiritual. E aí, amados, fomos sair de Israel na quinta-feira. Saímos do hotel meio-dia, fomos para Tel Aviv. E lá em Israel, o aeroporto mais seguro do mundo. Se alguém, todas essas notícias que você vê aí na mídia, é tudo mentira, tá, gente? Israel é o país mais seguro do mundo. Mais seguro do mundo. E ali, quando você chega, você não vai, como aqui no aeroporto de Guarulhos, você chega, já faz o check-in, já passa o raio-x e vai para o portão de embarque. Lá não. Lá você passa pela segurança. Se você não passar pela segurança, você não sai do país. E ali você corre o risco de ficar. Naquele meio tempo, o pessoal, eles demoraram 40 minutos para começar a nos atender. E a gente ali de pé com as bagagens. E começamos a orar, né? Aí o pessoal começou a atender. O pessoal começou a fazer o check-in. E aí faltou um tal de, como é que chama? Não sei o que da Anvisa, certificado da Anvisa. Aí o Alexandre deixou todo mundo e toca eu ficar de novo.
e fiquei ali com o pessoal da segurança. Alguns não falavam inglês, eu muito menos, né? Comecei ali a dar uma de embramation e comecei a, né? Deu tudo certo. Eu fiquei por último. Aí na hora do check-in a fila não ia. Eu sei que faltava 30 minutos para o avião sair, para o avião ir embora, e eu estava na fila do check-in ainda. E eu comecei a orar, e a pastora Márcia, o apóstolo Nicolau, o pessoal começou a interceder de novo. Intercessão, intercessão, intercessão. Na hora do check-in tinha um senhor na minha frente, enroscou. Ele não tinha baixado o certificado da Anvisa, toca eu pegar o celular dele e baixa o certificado da Anvisa e faz e tudo. Fiquei por último e comecei a correr. Correr. Amados, pensa, quase que eu saio rolando lá no aeroporto. De verdade, pensa na tribulação. Eu sei que eu consegui chegar faltando 5 minutos para o avião ir embora. Eu consegui fazer o embarque. Faltando 5, quase que eu fico em Tel Aviv. Quase que eu fico. Aí cheguei, né, afobado, desesperado, sentei, tomei uma água, dormi. Chegamos, fomos a Frankfurt, também de novo correria, porque atrasou o avião em Tel Aviv, mas o de Frankfurt não atrasou. E foi embora. Cheguei sexta-feira, chegamos 4h35 da manhã, vou na esteira buscar as bagagens, fica, vai, roda, parou, cadê minhas bagagens? Vê se não é batalha espiritual. Cheguei lá para fazer a reclamação da restituição de bagagem, as minhas bagagens ficaram em Tel Aviv. Eu vim com a roupa do corpo embora de Tel Aviv. Você dá risada que não foi com você. Pensa, ficou tudo lá. E agora estou esperando chegar até quarta-feira, vamos ver se chega, né? Amados, tudo isso pode parecer assim, mas isso é comum, isso é normal. Não. O próprio apóstolo Nicolau falou assim, eu trabalho há tantos anos com isso, desde 1991. Já subi 29 vezes e eu nunca vi um negócio desse acontecer. Nunca vi. Amados, eu comecei a ligar as coisas e eu falei, mudou. Uma atmosfera mudou sobre nós. Tudo isso aconteceu por causa dessa atmosfera espiritual que mudou na minha vida e automaticamente mudou na sua vida. Só que agora nós precisamos mudar o nível. Bate no ombro do irmão que está do seu lado e fala para você agora vai precisar mudar de nível, irmão. Nós vamos precisar agora, amados, mudar de nível. Tudo isso é apenas o testemunho, foi diferente. Né? E aí, logicamente, a gente entende, a gente sabe que tudo isso foi uma preparação para o que há de vir. Não sei se eu vou com um grupo, não sei se eu vou receber uma palavra do apóstolo Nicolau falando que eu vou para as nações. Amém. Eu já falei que eu quero gastar a minha vida pregando o evangelho. Não importa seja aqui, não importa se seja numa praça. Eu só sei que eu quero gastar os meus dias pregando o evangelho de Cristo, porque essa é a minha alegria, amém? Essa é a minha vida, eu vivo para isso, desde os meus 13 anos eu vivo para isso, eu vivo pelo Evangelho e para o Evangelho, amém? Então, queridos, eu percebi que uma atmosfera mudou, algo mudou no nosso meio, e não no nosso meio aqui, eu estou falando na atmosfera espiritual. Deus está desatando um novo ciclo espiritual sobre a comunidade, sobre as nossas vidas. Só que agora nós precisamos também transicionar de ciclo. E Deus me deu esse texto exatamente, eu estive na fonte de Eliseu, lá em Jericó, e automaticamente o Espírito me lembrou e me levou nesse texto. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele fala de um tempo em que Elias ele havia sido ascenso aos céus. Elias, todos sabem, foi um dos maiores profetas da história do povo de Israel. E ele escolhe, por ordem do Senhor, escolhe Eliseu como seu sucessor. E eles começam a andar juntos, andam por um bom tempo juntos. Eliseu se tornou discípulo de Elias. Só que houve um momento em que Deus falou que iria levar Elias. E eles vão até, além de Jericó, além do Rio Jordão, provavelmente
nas Campinas da Jordânia nos dias de hoje, né? Vamos colocar ali perto das colinas do Golã. E eles passam para o outro lado e Elias é ascenso aos céus. Deus cumpre o que havia dito a Elias, só que agora Eliseu, ele fica numa situação difícil. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Alguma coisa mudou na vida de Eliseu. E Eliseu precisava agora de um novo posicionamento, aquele novo ciclo, aquele novo momento que Eliseu começou a viver, iria agora exigir de Eliseu alguns posicionamentos importantes para que ele pudesse viver o novo ciclo espiritual, porque o ciclo de Elias já havia se encerrado. O ciclo de Elias se encerra quando Elias é ascenso aos céus. Agora, Eliseu, ele precisa de um novo posicionamento, ele precisa agora de ter alguns posicionamentos para que ele pudesse adentrar na atmosfera que aquele novo momento estava trazendo para ele. E a mesma coisa nós, querido, quando muda o ciclo, todo ciclo que muda, ele vai exigir de nós novos posicionamentos, uma nova mentalidade, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de visualizar as circunstâncias. Então, quando a gente fala de mudança de ciclo, nós estamos falando também de transição. E transicionar, amados, não é fácil. Transicionar de uma atmosfera para uma outra atmosfera é complexo demais. Exige demais de nós. E eu quero dizer para você que esse ciclo que está mudando, logicamente vem com ele muitas bênçãos, mas vai exigir de nós agora como igreja, uma nova mentalidade, um novo coração, uma nova visão, e você precisa estar preparado, não para viver, mas para transicionar. Porque só vive, Renato, quem transiciona. Muitos de nós não vivemos coisas maiores da parte de Deus, porque nós ficamos presos a um ciclo e não transicionamos. E agora nós vamos precisar transicionar de atmosfera, nós vamos ter que transicionar de mente, nós vamos ter que transicionar de sentimentos. Foi exatamente o que aconteceu com Eliseu, mas não aconteceu somente com Eliseu. Havia também os discípulos dos profetas, havia em Israel, especificamente em Jericó, uma escola chamada Escola de Profetas. E aqueles aprendizes, aqueles discípulos de profetas, eles estavam acostumados com aquele mesmo sistema, com aquela mesma pessoa, eram alunos de Elias. Elias estava sempre em Jericó dando aula, ensinando, e agora Elias já não existia mais. E a gente percebe que eles estavam tão aprisionados ao ciclo de Elias, que quando Eliseu atravessa o rio Jordão, eles identificam a mudança de ciclo. Olha, realmente o espírito de Elias está sobre Eliseu, mudou o ciclo, agora é Eliseu. Eles se curvam diante de Eliseu, mas eles estavam tão aprisionados no ciclo de Elias, que eles chegam em Eliseu e falam assim: viu, nós temos 50 soldados, deixa eles procurarem Elias. Talvez o Senhor deixou ele em alguma das montanhas, porque Jericó ali é cheio de montanhas. Talvez ele tenha ficado em alguma das montanhas. E ali, queridos, eles ficaram tão aprisionados que eles, por um momento, eles foram buscar o velho no novo. E eu quero dizer para você, querido, que nesse novo tempo, nesse novo ciclo espiritual, nessa nova atmosfera, você não vai conseguir mais achar o velho dentro do novo. Bate no ombro do seu irmão e diga para ele assim: você não vai conseguir mais encontrar o velho no novo. Amém, queridos? Então deixa eu entrar aqui em alguns tópicos que o Espírito Santo deu para mim aqui para poder ministrar à igreja.
Dentro desse novo ciclo, dentro desse ciclo espiritual, vai trazer algumas exigências sobre nós. E nós vamos ter que estar prontos para viver essas exigências. Amém ou não amém? Nós percebemos isso neste pequeno texto que nós lemos. A primeira exigência para esse novo tempo, para desatar este novo ciclo espiritual, é abandonar o lamento de um ciclo que já se foi. Por quê, amados? Porque muitas vezes a gente fica vivendo de lamento. Ai, porque, nossa, eu tinha isso, porque eu tinha aquilo. Ai, porque eu participava, nossa, o meu ministério era assim. Porque eu fazia isso, que eu fazia aquilo. Ai, porque era desse jeito, eu tenho saudade. E eu fico vivendo o lamento de algo que já não irá voltar mais. Então, a primeira exigência que vai acontecer, que você está recebendo hoje você vai ter que abandonar o lamento. Não é tempo mais de você lamentar um ciclo que já se foi. Você não vai poder mais chorar algo que, mas é que eu não vivi, eu queria ter vivido aquele. Não, querido, você não vai viver mais o antigo. Você precisa entrar no novo de uma vez por todas. Amém ou não amém? Olha o que diz o texto no versículo 12 e 13. Assim que viu tudo isso aconteceu, Eliseu gritou: Abba, meu mestre, meu pai, tu fostes com os carros de Israel e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as suas próprias vestes e rasgou ao meio. Isso é sinônimo de lamento. Ele viveu um tempo de lamento. Eu quero dizer para você que o tempo de lamento, ele é importante, ele é necessário. O problema não é o lamento, o problema é o tempo que você fica lamentando. Porque automaticamente, olha o que o versículo 3 diz: em seguida, é automático. Você precisa, amados, discernir o tempo do lamento. Não é tempo mais de você lamentar águas passadas. Quem está comigo? Não é tempo mais de você ficar. Eu não estou falando de lembrar, eu estou falando de lamentar. Ai, porque eu não acho mais. Ai, porque eu queria tanto que fosse igual era no passado. Ai, não vai voltar mais, querido. Deus está mudando a atmosfera que você está vivendo. E você precisa automaticamente entrar no novo, de uma vez por todas. Porque ciclos passados não voltarão mais. Para Eliseu não ia adiantar ele ficar olhando para o céu, porque Elias não ia voltar. Elias não ia voltar mais, queridos. E não ia adiantar ele ficar lá chorando: ai, Abba, meu pai, meu pai foi embora, meu pai. Ai, e rasga a veste, e rasga, meu pai, meu pai. Querido, eu entendo que o tempo de lamento ele é importante. Mas o tempo de encerrar o lamento chegou. Bata no ombro da pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: hoje você precisa pôr fim ao lamento. Você precisa pôr fim hoje ao lamento. Lamento por um ciclo que já não vai voltar mais. Virou a página. Mudou, chegou um novo de Deus para a sua vida. Chegou um novo ciclo. Nós estamos agora numa nova atmosfera. E você precisa estar pronto para isso. Por isso que Eliseu, no versículo 13, em seguida, ele pegou a capa de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do rio. A vida precisa prosseguir. E você precisa prosseguir, querido. Você precisa hoje dar fim ao lamento por coisas que já não vai voltar mais. Existem ciclos que já se encerraram, é você que não encerrou ele ainda dentro de você. Você muitas vezes está emocionalmente preso a um ciclo que não volta mais. Você precisa dar fim a isso. Segunda exigência: você precisa transicionar de nível.
E quando a gente fala de transicionar de nível, não é simplesmente passar desse lado para o outro lado. Essa transição, ela precisa ser uma transição de mente e de coração, entendimento e sentimento, entendimento e sentimento, entendimento e sentimento. Primeiro ponto, entendimento. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Perceba que Paulo, ele deixa claro que, para que eu desfrute, para que eu experimente, para que eu viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso transicionar, eu preciso ter a minha mente transformada. Eliseu, para ele viver o que ele viveu, porque ele recebeu o que ele havia pedido. Antes de Elias ser aceso, ele havia pedido que ele queria a porção dobrada do espírito de Elias. Talvez você já tenha lido esse texto. E muitas vezes você pensa, eu quero porção dobrada, eu quero porção... Amados, deixa eu falar para você. Porção dobrada vai exigir mais, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Só que para Eliseu viver o que ele pediu, ele precisava transicionar primeiro de mente, o seu entendimento precisava mudar. E eu creio piamente que quando ele não consegue mais ver Elias, ele não conseguia mais contemplar Elias, ele virou uma chave na sua mente, ele entendeu, falou, poxa, esse ciclo não volta mais. Entendimento. Agora eu preciso ir em direção ao novo, entendimento. E sentimento, não adianta você ficar aprisionado emocionalmente num ciclo. Ele volta, você pode perceber que quando ele chega diante dos filhos dos discípulos, dos profetas, ele não fica, Elias foi embora. Ele mudou o sentimento dele, ele transicionou a sua maneira de sentir. E eu quero que você entenda nesta manhã que você precisa transicionar o teu sentimento e o teu entendimento. Você precisa abrir o seu coração, você precisa abrir a sua mente para receber o novo. Levante sua mão e diga, eu preciso hoje abrir a minha mente e o meu coração para viver o novo. Quantos comigo? Tem que começar aqui e aqui, querido. Se você não abrir a sua mente, você não vai entender. Se você não abrir o coração, você não vai aceitar este novo ciclo. Aqui está o problema. Sabe qual é o maior problema de muitas vezes nós transicionarmos? É que nós não aceitamos esse novo tempo. Mas é o que eu gosto daquele, querido. Você gosta daquele, mas aquele acabou, agora é um novo. E você precisa colocar o seu coração no novo. Jesus, ele diz algo interessante. Pregando o Sermão da Montanha, ele diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Se o seu tesouro estiver em ciclos passados, você vai empenhar em busca do passado. Porque, amados, onde você coloca o teu sentimento, você também coloca empenho. Você coloca dedicação. E muitas vezes nós estamos como os filhos dos profetas, os discípulos dos profetas, aliás, dedicados em buscar o que já foi. Pega essa chave. Porque o seu coração, o seu sentimento e o seu entendimento está mergulhado ainda lá no ciclo que já foi. Já passou. E você precisa compreender pelo Espírito que você agora vai precisar colocar o seu coração e o seu entendimento, abrir o entendimento, abrir o coração para
o que está sendo desatado. Porque um novo ciclo começa. Um novo ciclo, uma nova página é virada. E você precisa colocar entendimento e sentimento nisso, porque senão você não vai se dedicar a isso. E tudo aquilo que você não se dedica, você se abdica. E muitas vezes nós abdicamos, escute isso. Às vezes nós deixamos de viver coisas novas, porque estamos empenhados em buscar o velho. Quem está comigo? O ciclo mudou. Mais uma vez o ciclo espiritual dessa comunidade mudou. E eu quero dizer que automaticamente o ciclo da sua vida está mudando. É um novo tempo. Amado, e é interessante que nós estamos entrando em Pêssar. Nós estamos no mês de Pêssar, no mês da Páscoa. E Páscoa fala de transição. Sair do Egito e ir para a terra prometida. Quem está entendendo, querido? Perceba que não existe nada solto, está tudo conectado. Está tudo conectado. Então permita que o Espírito mude o seu entendimento. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: Espírito Santo, dá para mim agora espírito de sabedoria e de revelação. Amém, queridos? Porque é isso que nós vamos precisar todas as vezes que nós entramos numa transição. Nós precisamos de espírito de sabedoria para saber como agir, e de revelação para agir de acordo com a vontade de Deus, para a gente não fazer besteira. Então, amados, você precisa transicionar para um novo nível. Terceira exigência: você vai precisar agora de habilitação para se mover de acordo com o legado que você recebeu. E aqui o bicho vai pegar e o couro vai comer. Porque Eliseu, quando o ciclo mudou, ele não se levantou e disse: agora é comigo, porque agora eu sou a bola da vez, o negócio é comigo. E se esqueceu de que tudo o que acontece de maneira geracional. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos mudar o ciclo? Porque nós não temos legado para carregar. Eliseu, ele faz o quê? Ele pega a capa de quem? De Elias. A capa de Elias era a habilitação para o sobrenatural. Ah, pastor, mas hoje eu carrego a capa de Cristo. Irmão, para de ser religioso. Não dá, se você pensar assim, não dá para mim conversar com você. Nós passamos a vida sem receber nenhum legado. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a frequentar a igreja e a ouvir um pastor, ao invés de ser a igreja e receber um pai. E aquele que não tem pai, não tem legado. Eu não estou falando de pai em casa, eu estou falando de espiritualidade. Eu estou falando de paternidade espiritual. Deixa eu perguntar para você, querido, dentro desse novo ciclo, qual é a sua habilitação? De quem que é o manto que você vai carregar nesse novo tempo? Isso significa que chegou o tempo também de você parar de achar que você precisa de um pastor. Deixa eu falar para você, quem precisa de pastor é ovelha, e você não é ovelha, você é filho. Eu vou falar de novo, você não entendeu. Você não é ovelha, irmão. Ai, pastor, magoei agora. Não, você não é ovelha. Quando Jesus ele faz essa ilustração em João 10, que ele diz, ele estava falando dele. Ele não estava falando do ministério pastoral, ele não estava falando de você, irmão. Ele não estava falando de você.
Ele estava falando dele, ele estava dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passar por mim encontrará pastagem. Eu não quero assombrar vocês, mas muita gente pensa que aquele que fala o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu preciso falar para você que literalmente Jesus não estava falando do diabo, ele estava falando dos falsos profetas. Que era também uma porta por onde as ovelhas passavam, só que eles eram ladrões. Eles só queriam explorar as ovelhas. Quem está me entendendo? Isso dentro de uma interpretação científica, amém, queridos? Logicamente podemos usar aquilo de maneira espiritual. Mas quando Jesus está falando que as ovelhas dele ouvem ele estava figurando, ele estava trazendo uma figura de linguagem para que as pessoas, aqueles seus discípulos, pudessem entender o que ele estava falando. E tanto é que ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amados, eu não morri na cruz por você, então eu não sou esse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu posso te orientar, eu posso te aconselhar, eu posso te dar destino, mas eu não posso morrer por você. Quem está comigo? Então isso significa que você não é ovelha, irmão. Ai, eu sou ovelha, pastor, ovelhinha de Jesus. Ai. Amados, você precisa mudar o ciclo. Jesus não disse em 1 João 1,12 que você seria feito ovelha. Ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Bata no ombro do seu irmão e fala assim: você é filho, irmão. Fala para ele: para de bé. O que é o bé? Bé. Chega de bé, irmão. Se posiciona como filho. Agora, filho carrega um legado. Deixa eu perguntar para você: muitos de nós hoje não temos um legado espiritual. Muitos de nós hoje não temos um legado ministerial, porque nós passamos a nossa vida inteira sendo ovelha. E ovelha não carrega legado, ovelha tem lã. E aqueles que são pastores de ovelhas não estão preocupados em deixar um legado para o filho, estão preocupados com a lã que a ovelha pode dar. É por isso que muitas vezes você chegou aqui tudo ferido, machucado. Ai, por quê? Porque só arrancaram a tua lã, querido. E nunca imprimiram em você um legado. Não deixaram para você uma herança. Só que esse tempo agora vai exigir de nós habilitação por legado. E qual é o legado que nós vamos ter, irmão? Qual é o legado que você vai carregar? Qual é a capa que vai abrir o Jordão para você mudar o nível? Quem está comigo? Isso só é possível por meio de paternidade. Não é por meio de membresia de igreja. Nós temos que, amados, abandonar esse linguajar evangelicalês. E precisamos nos posicionar no reino do Espírito. E no reino do Espírito, querido, só é operado por filhos, não é operado por ovelhas. Eu estou falando de ciclo espiritual. E só pode romper um ciclo espiritual aquele que é filho. Agora só pode romper e desatar esse ciclo espiritual quem carrega legado. Agora nós mudamos de ciclo, mudamos de tempo. E a pergunta que eu faço é: de quem que é a capa que você carrega, irmão, que vai abrir o Jordão para você passar? De quem é a capa? Porque a Bíblia fala no versículo 13 que Eliseu pega a capa de Elias. E ele chega diante do Jordão e ele fala o quê? Cadê Yahvé, o Deus de Elias? Ele não está falando de si, ele está falando daquele de quem ele estava carregando o legado. E a Bíblia fala que com a capa de Elias, com o legado que foi deixado para ele, ele bate nas águas e as águas se abrem. E ele transiciona. De quem é a capa que você carrega, irmão? Ou você vai continuar: ah não, pastor, eu quero ficar nesse ciclo mesmo. Eu sou ovelhinha de Jesus. Amém, querido?
Cada um fica da maneira que quer. Eu não estou aqui, querido, para exigir que você mude. Só que eu tenho que falar uma verdade para você. Você também não adianta exigir viver o mesmo que aqueles que vão transicionar vai viver. E aí normalmente acontece o quê? Vou mudar de igreja, porque eu sinto que o meu ciclo acabou, porque... Na verdade não é o ciclo que acabou, querido, é você que não teve coragem, você não teve ousadia para transicionar. E aí por não transicionar emocionalmente e mentalmente, você transiciona corporalmente. De quem é o legado que você carrega? Porque esses dias, esse novo ciclo vai exigir de você um legado. A porta do novo se abre por meio do legado. A porta do novo se abre por meio do legado. De quem é o legado que você carrega, irmão? Eu quero que você pense nisso. E eu quero que você pense para que você mude o seu pensamento e o seu sentimento. Para você parar de ser a ovelhinha. Para você deixar de ser um mero membro frequentador dos cultos de domingo. E entender que Deus tem níveis maiores para você. Você não está entendendo. Deus tem níveis maiores para você. 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 Aleluia. Chegou o tempo de você parar de ser apenas o servo de Elias. Só que, amados, o legado de Elias sempre permanece. Porque tudo é de pai para filho. Tudo é de pai para filho. Tudo é de pai para filho. Se nós estamos falando de um ciclo espiritual, deixa eu perguntar para você, quem é o teu pai espiritual? Quem é? Meu pai é Jesus Cristo. Vai lá falar para ele. Vai lá. Que aí ele vai falar para você assim: eu não vos conheço. Porque Jesus não conhece ovelha, ele conhece filho. Ele vem buscar uma comunidade de filhos. Ele vem buscar uma igreja formada por filhos que carregam legados. Quarta exigência: adquirir verdadeiramente uma nova identidade. Versículo de número 15 diz: quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram o que se passava, exclamaram: eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Eliseu agora deixou de ser um simples discípulo, agora ele adquire uma nova identidade. As pessoas conseguem identificar uma nova identidade em Eliseu. Eu quero dizer para você que para esse novo ciclo, você vai precisar definitivamente de uma identidade. Quem é você, irmão? Bata no ombro do seu irmão, por gentileza, porque está todo mundo com cara de assustado, e pergunta para ele assim: quem é você, irmão? Qual é a sua identidade? Pergunta para ele: qual é a sua identidade? Qual que é a sua identidade, irmão? Quem é você em Cristo Jesus? Você já definiu bem? Você tem bem definido a sua identidade em Cristo Jesus? Porque essa nova identidade que vai falar neste novo ciclo. Porque no novo ciclo você é conhecido por quem você é, não por que você faz. Não adianta você chegar no novo ciclo e falar: olha, eu pego, dou glória, rodopio. Querido, não, o que você faz é quem você é. E neste novo ciclo, a sua identidade vai revelar verdadeiramente o seu propósito. É a sua identidade que revela o teu propósito, não é o propósito que revela a tua identidade. Vou repetir: é a sua identidade que revela o propósito, não é o propósito que revela a sua identidade. Não é o que você faz, é quem você se tornou. E isso agora é de extrema relevância. Então, se você ainda não sabe quem é você em Cristo, você precisa
buscar a sua identidade em Cristo. Você precisa saber quem você é no Senhor. Quinta exigência: não gastar tempo em busca do velho. Versículo 16 diz: e lhes disseram a 50 homens guerreiros entre os teus servos: deixa-os ir buscar o teu Senhor. Pode ser que o espírito de Yahvé o tenha levado e deixado sobre algum monte ou depositado em algum vale. A quinta exigência desse novo ciclo para a sua vida, querido, é: não gaste tempo buscando o velho. Deixa eu falar para você, você não vai achar o velho no novo. Vou repetir, você não vai encontrar o velho no novo. Vou repetir, você não vai encontrar o velho no novo. Esses discípulos, esses mesmos homens que haviam reconhecido o ciclo de Eliseu, que haviam reconhecido a identidade de Eliseu, são os mesmos homens que olham e falam assim: deixa eu ir buscar por Elias. Amados, deixa eu falar para você. Agora eu quero ser bem taxativo. Por que Deus trouxe você para Shalom? Eu quero falar agora com você que está aqui. Por que Deus trouxe você para cá? Ah, porque eu gostei do pastor. Querido, você não tem que gostar de mim, você tem que gostar do evangelho. Você tem que amar o evangelho, não de mim. Ah, porque eu gostei da pastora. Acho meio difícil, porque ele é profeta. Eu queria deixar vocês um mês com ela. Só ela pregando, de quinta. Vocês já viram que é bom para tosse. Por que Deus te trouxe para cá? Se Deus trouxe você para cá, deixa eu perguntar para você: por que você ainda está buscando o velho no novo? Pega essa chave. Por que você ainda está buscando o velho no novo? É isso que eu quero que você entenda. Porque você não vai achar as mesmas pessoas, você não vai achar os mesmos problemas. Você não vai achar a mesma liturgia, o mesmo jeitão. Você não vai achar, querido. Você está tentando encontrar o novo. Você está tentando encontrar o velho no novo. E Deus te trouxe para o novo. Talvez você que está chegando aqui na Shalom, eu quero dizer para você que agora é tudo novo para você. E você precisa transicionar. Não adianta você ficar comparando. Porque, amados, quando eu começo a buscar o velho no novo, eu começo a fazer comparações. E no meio das comparações, eu me perco emocionalmente. Quem está comigo? No meio das comparações, eu não estou falando, amados, deixa eu aqui não dar nenhuma permissão para Satanás. Eu não estou dizendo que nós somos melhores, isso não existe. Eu não estou dizendo que essa igreja é melhor, estou dizendo que Deus trouxe você aqui. E se Deus trouxe você aqui é para você viver o novo, não para você buscar o velho no novo. Quem está me entendendo? Você entendeu bem o que eu disse? Eu não estou dizendo que aqui é melhor, até porque quando você começar a conviver, você vai ver que nós somos ruinzinhos. Mas eu estou dizendo para você que se Deus trouxe você para um novo ciclo, é porque você precisa viver o novo e não ficar buscando o velho no novo. Você precisa virar a chave, irmão. Baixa o nome dessa pessoa que está do seu lado e fala para ela: você precisa virar a chave. Vira a chave, irmão. Abre a porta e entra no novo de vez. Agora, o que os discípulos queriam buscar? Elias no tempo de Eliseu. Não vai achar. Tanto é que eles não acharam. Depois de 3 dias volta, né? Não ia achar. Amados, você não vai achar o velho no novo. Jesus, para explicar isso, ele diz: não se coloca um remendo novo numa roupa velha, porque rompe a roupa e perde o remendo. Não se coloca vinho novo em odre velho, porque rompe-se o odre e perde o vinho. Quem está me entendendo?
Então, amados, você precisa, porque muitas vezes nós colocamos à disposição para buscar o velho no novo. Você não vai achar o velho no novo. Você precisa viver o novo. Você precisa colocar o seu coração no novo. Você precisa colocar a sua mente no novo. Você precisa colocar as suas esperanças no novo. Você precisa aumentar as suas expectativas no novo. E se esquecer do velho, já passou, já aconteceu, não volta mais. Quem está entendendo? E por último, a sexta exigência, humildade e coragem para se juntar com aqueles que representam um novo ciclo. Amados, muitas vezes você vai ter que mudar o seu círculo de relacionamento. Por quê, amados? Porque os relacionamentos falam muito sobre o nosso destino. Sim ou não? Se você não mudar seus relacionamentos, se você não aprender a construir relacionamentos que vão direcionar você para o novo, você vai ficar com um corpo no novo e com as suas emoções no velho. E aí você não sabe se você vem aqui ou se você vem aqui. Agora você, para mudar os relacionamentos, você precisa ter humildade para construir novos relacionamentos. Você precisa ter humildade e você precisa ter coragem de romper com os relacionamentos antigos. Para concluir, versículo de número 18. Voltaram para junto de Eliseu, que tinha permanecido em Jericó. Eles tiveram humildade e coragem. Porque Eliseu já havia avisado eles, vocês não vão achar. E eles tiveram que ter humildade e coragem para dizer, olha, eu me junto a você, Eliseu, porque você agora faz parte do novo. Elias já não volta mais. Você precisa voltar-se a relacionamentos que vão conduzir você para esse novo ciclo, para esse novo tempo. E não ficar preso, aprisionado em relacionamentos que já não servem mais para você, que só te conduzem ao velho, só te conduzem. Eu não estou dizendo para você que você vai desfazer amizade, entenda o que eu estou falando. Eu estou falando de mudar o círculo de relacionamento. Com quem você convive, com quem você anda, com quem você constrói amizade. Isso é necessário, querido. Isso é necessário. 6 exigências para desatar o novo ciclo espiritual. Eu sei que o ciclo dessa comunidade mudou. Só que você precisa mudar. Você precisa funcionar. Amém ou não amém? Se coloque de pé, igreja.